Balanço do Vasco Associativo atrasa. Pedrinho e Salgado em disputa. O Vasco ainda não divulgou o balanço de 2023 do clube associativo, contrariando o prazo estipulado pela Lei Geral do Esporte, que determina a divulgação dos demonstrativos financeiros até o dia 30 de abril. Este atraso pode acarretar penalidades para o presidente Pedrinho, conforme previsto na legislação. Após questionamentos, a gestão de Pedrinho atribuiu a responsabilidade pelo atraso ao grupo liderado por Jorge Salgado, alegando que a redução do número de funcionários no departamento financeiro dificultou a elaboração do balanço. Porém, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, justificou o atraso e afirmou não temer possíveis punições. A gestão de Pedrinho também fez referência à transição do futebol para a SAF, alegando que o Vasco foi abandonado nesse processo. Salgado rebateu as acusações, criticando a tentativa de transferência de responsabilidades e expressando surpresa com a possível inclusão de contingências nas demonstrações financeiras de 2023. Este não é o primeiro caso de atraso na divulgação de balanços pelo Vasco. Em 2014, durante a gestão de Roberto Dinamite, também houve descumprimento do prazo estabelecido em lei. Naquela ocasião, os balanços de 2012 foram entregues fora do prazo, sem auditoria externa, sem que houvesse consequências para a administração. Essa disputa entre as gestões de Pedrinho e Salgado evidencia as complexidades da administração do Vasco e ressalta a importância do cumprimento dos prazos legais para a transparência financeira do clube. A resposta de Jorge Salgado. Tendo em vista o comunicado emitido na noite de ontem, 34, pela atual diretoria administrativa do CRVG com as justificativas para a lamentável não publicação das demonstrações financeiras do clube no prazo legal, entendo que alguns esclarecimentos são necessários. Primeiramente, não é correto culpar a gestão anterior por uma obrigação que é de exclusiva competência dos atuais administradores. Lembro que no primeiro ano de nossa gestão, mesmo no meio de uma pandemia, com a temporada do futebol de 2020 invadindo o início do ano de 2021, com a necessidade de realização de auditoria nas ações judiciais de natureza trabalhista, sem ter sido realizado o processo de transição administrativa e com a nossa eleição ainda sendo contestada na Justiça, apresentamos o balanço do último ano da gestão do presidente Campelo no prazo. Também é bom lembrar que a redução da estrutura administrativa do clube após a constituição do Vasco SAF foi precedida de estudos de consultoria externa especializada e implementada para adequar o clube à nova realidade sem a atividade do futebol. Foi essa nova estrutura que trabalhou para a publicação do balanço do ano de 2022, rigorosamente no prazo, mesmo diante do desafio de refletir no balanço do CRVG os ajustes decorrentes da criação do Vasco SAF. Além disso, a estrutura atual do clube sem o futebol é muito menos complexa, com atribuições mais simples, o que facilita significativamente a elaboração das demonstrações financeiros. Se o atraso na publicação do balanço foi decorrente da revisão de alguns conceitos contábeis tendo em vista os alertamentos feitos ontem por mim com relação à classificação de contingências e o conta corrente CRVG SAF, acho até positivo, uma vez que a boa prática contábil deve sempre prevalecer. Porém, não se pode concordar com a triste tentativa de se criar uma narrativa irreal para a transferência de responsabilidades.